Olá galera, tudo jóia? Pois é, olha só, como eu havia prometido antes, aqui estou para dar-lhe um pequeno depoimento. Prometo não ser muito longo no discurso, mas é algo muito especial, que pode até mesmo ajudar você em sua vida, no seu dia a dia. Estou aqui com um livro em minhas mãos, na verdade um livro apostilado, da minha autoria mesmo, pela graça de Deus. Fala sobre uma história baseada a fatos reais e uma história da minha vida, da infância, adolescência, enfim. Sempre eu gostei muito de ter coisas para o entretenimento meu e dos outros, e as pessoas que o leram gostaram demais. Não foi assim para me agradar somente, mas se emocionaram e sentiram, uma certa edificação, porque esse livro aqui, o conteúdo dele é um conteúdo que enriquece as nossas vidas e não traz nada que nos causa o dano. Então, mas deixa o livro para lá. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês a respeito de relação de empregado e empregador, ou funcionário e patrão. Pois é, olha só, há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, e há pessoas que passam na nossa vida assim, com uma amizade verdadeira mesmo, que não tem como esquecer. O tempo passa e às vezes as pessoas até se vão, mas aqueles que ficam por aqui ainda por um certo tempo guardam consigo as lembranças, e isso acontece comigo, e graças a Deus. Então eu tive o grande prazer e oportunidade, um dos meus primeiros patrões, ele se chamava Dário, e a patroa, Aparecida. Quem está assistindo esse áudio aí, que conhece aí do Rio de Janeiro, de Vargem Pequena, Jacarepaguá, a minha irmã Luzia, enfim, porque na verdade, na época, eu estava alojado na casa da minha irmã Luzia. E este casal, que tinha uma filha chamada Priscila, mas olha só, passou tanto tempo e eu não me esqueci. Eles passaram a ter uma convivência comigo tão boa ali no trabalho. Eu era funcionário deles, naquela empresa que trabalhava com flores e chamava Brumélia. Então, e eu comecei a conviver. A Priscila, na ocasião, ela era uma criancinha pequena, era uma menina de aproximadamente uns 4 para 6 anos, e ela era assim, bem loirinha, cabelo lisinho, e a mãe dela também, claro, e o Sodário já era um homem calvo, assim como eu, bonitão assim como eu. Pois é, só para descontrair. Então, olha só, eles passaram a ter um vínculo tão precioso comigo, de amizade, que eu fiquei ali por determinados meses, e depois eu resolvi vir embora aqui para Minas Gerais, exatamente, para nossa região aqui. Então, eu dei a desculpa para eles que eu estava com saudade da minha mãe. Mas na verdade eu estava com saudade de tudo, Era do ambiente, era dos amigos daqui, era da minha vivência aqui, e assim eu vim embora. Quando eu anunciei que iria vir embora, olha, ele lutou o quanto pôde para que eu ficasse. Prometeu aumentar o salário, falou que não era para mim fazer aquilo, que já tinham acostumado comigo. Eles me davam almoço lá, o que eles comiam eu também comia, o que eles bebiam eu também bebia, me tratavam como filho. E eu falei, não vou ficar, estou decidido e vou mesmo. Olha, quando eu falei isso, ele não acreditou. Ele foi na casa da minha irmã Luzia, na casa do meu cunhado Sebastião, esposo da minha irmã, e pediu eles, pelo amor de Deus, para convencer eu a ficar. E eles vieram a conversar comigo, mas a minha decisão já havia sido tomada. Eu falei, vou embora. E quando eu anunciei assim que eu ia vir embora, eu me lembro como se fosse ontem.
aquele meu amigo, o patrão, ele abaixou a cabeça e quase como se estivesse expressando um choro, mas o rosto dele estava realmente triste, semblante caído. Ele despediu de mim e foi com a cabeça baixa para o seu veículo, né, e foi embora muito triste. E ali fiquei eu. Essa cena eu nunca vou me esquecer. Depois, passou alguns tempos, eu vinha trabalhar aqui mesmo na nossa região. O meu primeiro trabalho, emprego aqui de carteira assinada, foi numa grande empresa aqui das nossas localidades, por onde eu trabalhei por 3 vezes. Por quê? A primeira vez eu cheguei ali, né, assim, por intermédio a uma pessoa muito amiga que já não se encontra mais aqui, mas através dessa pessoa eu vinha a trabalhar ali naquela localidade. E ali eu fiz várias amizades. E entre essas amizades dos colegas de serviços, todos ali, graças a Deus, se tornaram amigos meus, confiáveis. Cada um tinha a sua maneira de ser, mas todos respeitavam um ao outro. É claro que intriga, conversa sempre tinha, mas quanto à minha índole e quanto ao meu caráter, graças a Deus, eu nunca deixei a desejar. Então, ali, naquela empresa, eu vinha conhecer uma pessoa que se tornou inesquecível. E eu tenho o maior prazer de até citar o primeiro nome, que não tem nada a ver. Ou posso soletrar as primeiras letras do nome. Pois é, JV era o nome desta pessoa. O encarregado dali da ocasião, JJV. Pois é, olha só, eu conheci esse J ali, fizemos amizade e depois, com o passar dos meses, ele ganhou uma certa confiança comigo, que eu passei a executar o serviço dele. E, de uma certa forma, alguns achavam até que era um abuso, mas eu levava tudo na esportiva e eu gostava de fazer o que eu sempre fiz. Gostava mesmo. Olha só, as fotos que se encontram aqui para a memória deste serviço a qual eu executei. Pois é, galera, eu fazia com o maior prazer. E pela primeira vez que eu trabalhei ali, eu trabalhei mais de 5 anos. E eu anunciei a ele que queria sair. Por quê? Porque o serviço havia acumulado sobre mim. Eu estava fazendo não simplesmente o meu trabalho, mas também outros trabalhos. E ele mesmo reconheceu isso e me prometeu um aumento de reconhecimento pelo que eu estava fazendo. E depois que ele prometeu esse aumento, eu ainda esperei por um determinado tempo e não houve, porque precisava de fazer reuniões e lá dentro do departamento eles alegavam que não podia, mas eu queria pelo menos então que mantesse o serviço que os outros colegas de serviço faziam, de uma igualdade, eu e eles. Mas não, ele já havia acostumado com a forma que eu trabalhava. E não estou aqui para me engrandecer, não, estou falando a realidade. Por prova disso, depois de conversar com ele que realmente eu queria sair, ele arrumou um meio lá e me dispensou, para que eu pudesse receber, né, os meus direitos trabalhísticos. E depois, né, de determinado tempo, passou-se 4 meses, ele encontrou comigo lá em Visconde do Rio Brão, perto de uma loja, na Praça 28 de Setembro, muito conhecida ali aquela loja. Não me esqueça, é como se fosse ontem, e isso já tem anos. E ele falou, encontrou comigo, poxa vida, César, você por aqui? E aí, como vai? Tudo bem? Eu olhei para ele e falei assim, olha, comigo está tudo bem. E ele falou, você está trabalhando? Eu falei assim, estou sim, estou fazendo uns bicos por aí. Ele falou assim, volta para lá, rapaz, volta para lá, já recebeu o seu seguro-desemprego? Eu falei assim, já, recebi já a última parcela. Ele volta para lá, vai para lá para ficar conosco lá, nós precisamos de você lá. Você está fazendo uma falta muito grande lá. Eu falei assim, olha, poderia até eu voltar para lá, mas para fazer os serviços
de igual modo aos colegas que lá fazem. Para ganhar o salário que eles ganham, teria que ser assim. Ele falou assim, não, eu preciso de você lá para você continuar fazendo o mesmo que você fazia antes. Aí eu falei assim, olha, tudo bem, mas a responsabilidade é grande. Ele foi e respondeu para mim. Se ele ouvir esse vídeo, ele vai saber e vai testificar que eu estou falando a verdade. Ele foi e respondeu para mim ali perto da praça 28 de setembro, na esquina da Big House. Ó, falei. Pois é. Então ele falou assim, olha César, infelizmente tem tido muita mortalidade lá das criações e você realmente fazia direitinho tudo, a gente percebia e via a sua dedicação no serviço e nós temos percebido isso. Teve um avanço muito grande e um prejuízo muito alto. Volta para lá que nós iremos aumentar o seu salário. Você vai ganhar uma certa quantia acima do que você ganhava antes. O que eu fiz? Voltei, passou-se a experiência, porque ele falou comigo que teria que passar. Eu já tinha experiência, mas dentro do protocolo eu teria que passar novamente pela experiência ali. Aí 3 meses. Aí a partir dos 3 meses iria aumentar. Passou-se 2 anos e 8 meses e não aumentaram. Por fim eu fui e falei com ele. Falei, olha, não vou ficar, preciso sair daqui. Porque eu vou fazer bico, vou trabalhar de servente, vou fazer qualquer outra coisa. Mas o serviço aqui, infelizmente, é um serviço prejudicial para mim, porque trabalhamos com produtos perigosos. Na época, na ocasião, lá nós trabalhávamos com inseticidas, nós trabalhávamos com produtos químicos, nós trabalhávamos, eu pelo menos trabalhava com aplicações, né? Então queira ou não, era risco, né? Agulhas, bisturi, enfim, tinha ali uma certa periculosidade e também, queira ou não, deveria de haver ali uma insalubridade. Então, mas não havia nada disso, era somente o salário base. Aí eu fui e falei com ele, não vou ficar, vou sair. Ele falou assim, pelo amor de Deus, fica. Se você sair dessa vez, é só eu te mandar embora e amanhã eu que vou estar na rua. Falei, olha, aí eu respondi para ele, olha, infelizmente eles não cumpriram com o que haviam me prometido e nem culpo você, porque você sempre tem falado para mim que está difícil demais, que eles lá falam uma coisa, depois não resolve aquilo e arrumam outros meios de tirar o corpo fora e colocam-se dependências. Aí por fim eu falei, não, vou sair, e realmente saí. E após eu ter saído dali, passou-se alguns meses, ele também saiu. E ali entrou um outro encarregado, e esse outro encarregado não tinha nenhum conhecimento comigo, mas os colegas de serviços lá, desse setor, que também eram meus amigos, nunca tivemos nenhum tipo de problemas assim, uns com os outros, mas a consideração, o amor, né, sempre foi a base principal de nós mantermos, né, a nossa união. Então, pelas informações dos amigos, volta para lá, porque já sei tudo sobre você e dessa vez é eu que estou lá, não é mais fulano. Dessa vez você vai receber um salário digno pelo que você faz, mas lá nós precisamos de você, porque aquele setor lá não conseguimos uma pessoa adequada para fazer o que você fazia. E eu voltei para lá. Infelizmente, tudo o que haviam me prometido não sucedeu. Pois é, fazer o quê? Aí não fiquei, claro, saí e é onde eu comecei a trabalhar de autônomo, né? Já havia aprendido a profissão de servente, eu continuei a trabalhar de servente com bons profissionais e ali
né, pelo destino e pela vontade de Deus, um dia, conhecendo uma pessoa que para muitos era muito enjoado, um encarregado de obra, mas para mim ele foi uma pessoa fundamental. E ele falou comigo: olha, você não precisa de trabalhar como servente, você pode trabalhar como pedreiro, porque eu tenho observado e você está fazendo serviços aí melhor do que muitos. Por esse motivo eu não fiz nada, só estava fazendo a minha parte, ajudando o meu pedreiro na ocasião, que inclusive é o meu pai na fé. Aí aquele encarregado ali falou: olha, vou mudar, vou passar a sua categoria da sua carteira de servente para pedreiro, porque você está exercendo a função de um pedreiro e você, a partir de hoje, vai fazer o serviço de um pedreiro. E me colocou para trabalhar, para inclusive reparar alguns serviços de outros pedreiros que ali tinham passado, e eu, em obediência à ordem desse encarregado, fui fazer o serviço, executar o serviço, fiz, graças a Deus saiu tudo como ele imaginava, e todos ali diziam que ele era muito enjoado, comigo nunca foi. E ali eu comecei a trabalhar de pedreiro, a qual hoje, pela graça de Deus, já faz uns 13 anos, quase, mais ou menos 13 anos, o tempo passa, né? Alguém que ouvir esse vídeo aí, que me conhece, vai espantar, mas pela graça de Deus já fiz casa lá em Monte Celeste. Paulo, Edir, um abraço para vocês. Pois fiz aqui em São Geraldo, não só, fiz aqui umas 5 casas, né, da terra, né, do alicerce, não contando os acabamentos, não contando alguns trabalhos que fiz também de finalizações e tudo, enfim. A cada dia que passa, a cada tempo que passa, a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo. E o gostoso, o bom, é quando a gente tem essa oportunidade de aprender. E queremos sim aprender mais e mais, deixando amizade, deixando amor, deixando saudade, deixando lembranças como essa. Gostaria eu de rever muitos amigos ali do passado, desta empresa. Alguns já se foram, mas ficou aqui no coração e só deixaram saudades. Outros estão por aí, às vezes nem mesmo se lembra muito mais de mim, mas eu não esqueci deles não. E sempre nas minhas orações, sempre eu tenho pedido a Deus por eles e por muitos outros que eu tenho tido a oportunidade de conhecer. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.